Mas muito boa noite para você que está nos ouvindo aqui no YouTube, você que nos ouve também no Spotify, você que vai ouvir a gente no Deezer, você que nos ouve pela Rádio Web da Escola Internacional, seja muito bem-vindo para mais um Conectados. Estamos aqui mais uma sexta-feira para mais um episódio. O episódio de hoje está muito bom. Meu nome é Neto Anselmo, eu sou apresentador aqui do podcast e hoje eu tenho comigo aqui um convidado muito especial, Pastor Yuri. Já já ele vai estar se apresentando e a gente vai estar falando sobre um tema muito legal e muito importante. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre medo dos outros, ou como a Bíblia chama, temor a homens. Esse é um assunto que pouca gente fala, mas é um assunto muito importante para a nossa vida. E agora eu vou aqui deixar o nosso convidado se apresentar, porque mais uma vez, se eu não parar de falar, vocês sabem como é, né? Então, Yuri, se apresenta aí, por favor. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Neto? Beleza, cara? Obrigado pelo convite. Então, sou Yuri, sou pastor, atualmente professor no Instituto Bíblico Palavra da Vida, aqui em Paudalho, próximo a Recife. Sou casado com Tamires há quase 10 anos e temos 2 filhos, o Ian, com quase 3 anos, e o Noah, com 4 meses. Basicamente é isso. Então, estamos aqui, Yuri, atualmente em parte da minha igreja, eu tenho o privilégio de estar na mesma congregação que esse homem aqui. Mas, Yuri, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por se dispor a estar aqui com a gente para contribuir com a nossa edificação. Yuri, temor dos homens é um tema muito legal da gente conversar. É um tema que muitas vezes a gente nem leva em conta na nossa vida porque a gente tem uma mania, às vezes, de olhar para os pecados e a gente olha para os grandes pecados, mas muitas vezes a gente esquece que existem outros pecados que a gente não liga tanto. Existem coisas que a gente olha assim, a gente pensa, não, isso aqui não é pecado, isso aqui não tem problema, mas a gente vê que, na verdade, tem sim problema, né? E para a gente começar a explicar direitinho o que é cada coisa, você poderia definir para a gente, Yuri, o que seria temor dos homens? Posso sim. É algo, dentro disso que você falou, né? É algo tão comum, tão presente na vida de tanta gente, que por ser tão comum, às vezes a gente acaba pensando que é normal, né? E aceita. Mas basicamente aqui para a gente definir, né? O que é temor dos homens. É se importar tanto com o que outra pessoa pensa sobre mim, que isso acaba controlando os meus pensamentos, as minhas emoções e até aquilo que eu faço, né? Então, seja por aquilo que a pessoa pensa ou pelo que eu penso que ela pensa sobre mim, né? Então, isso me domina por completo, desde os meus pensamentos até o que eu sinto e aquilo que, consequentemente, eu vou fazer. Então, por exemplo, eu querer tanto a aprovação ou a aceitação ou reconhecimento de uma pessoa que tudo que eu faço é motivado por isso. Então, a gente pode perceber já logo de início que o temor dos homens é algo que nos escraviza, né? Nós nos tornamos escravos da opinião ou aprovação, aceitação das pessoas. E quando isso acontece, eu estou fazendo daquela pessoa o meu Deus. A gente poderia dizer também que o temor dos homens seria, por exemplo, achar que uma pessoa ou um grupo de pessoas pode suprir aquilo que o nosso coração anseia. Então, o temor dos homens está muito relacionado a isso. Então, sim, todos nós temos os nossos anseios. Por exemplo, nós desejamos ser amados. E tudo bem, isso é um desejo legítimo. Mas a pessoa que teme aos homens vai pensar que se ela não tiver o amor de certas pessoas, então a vida dela se torna miserável, né? Ela se torna infeliz. Então, por isso vai influenciar a forma como ela se comporta, como ela se relaciona com essas pessoas, porque tudo que ela faz vai ser buscar com todas as forças o amor dessas pessoas, né? O amor que o coração dela tanto anseia. Então, novamente, a gente vê que as pessoas se tornam uma espécie de Deus, né? Aquele que vai providenciar o amor que ela precisa para viver, e a Bíblia vai chamar isso de ídolo
do coração. Aqui é só um exemplo do que pode motivar alguém, como que o temor dos homens funciona, né? A pessoa buscando amor, por exemplo. Mas quando a gente fala de temor dos homens, esse temor pode ser motivado por muitas coisas diferentes. Mas, em resumo, o temor dos homens é ter os pensamentos, as emoções e as ações controlados por pessoas e não necessariamente por Deus. Muito massa, Yuri, isso que você falou, e você traz pra gente já um ponto muito importante, né, que eu acho legal a gente sempre ressaltar, que temor dos homens não tem só a ver com os outros e comigo, mas temor aos homens é, no fundo de tudo, uma questão de adoração, né? De onde está o nosso coração, a nossa mente, como você bem falou, a gente deixa nossos pensamentos, tudo o que a gente quer, nossos anseios focados na opinião dos outros ou na aprovação deles e tudo mais. Mas muito legal essa definição, a gente vê que isso aí já é algo que vai muito além do que a gente geralmente acha. A gente geralmente pensa que, não é nada demais, mas como você falou, tem questões muito mais profundas envolvidas nisso aí. Yuri, o que é que a Bíblia fala sobre esse temor a homens? O que é que a Bíblia diz pra gente sobre isso? Ok. Bom, primeiro, antes da gente olhar para alguns textos, é importante lembrar que não é errado, a Bíblia não condena o simples fato de querer agradar as pessoas, né? A gente tem muitos mandamentos bíblicos dizendo que a gente deve amar, que no que depender de nós, nós devemos ter paz com todas as pessoas, que nós temos muitos versículos dizendo que nós devemos servir e cuidar das pessoas, mesmo quando elas não retribuem da mesma forma. E a gente pode se alegrar também, né, quando as pessoas nos dão amor, nos dão alguma ajuda, demonstram aprovação, reconhecimento ou coisa assim. A gente pode se alegrar com isso. O grande problema é quando eu sou dominado pelo que os outros pensam ou podem pensar, ou fazem ou podem fazer em relação a nós, né? Porque isso é essa ideia que a gente estava conversando aqui, né? De tirar Deus do primeiro lugar e aí acaba se tornando idolatria. Um texto que eu separei aqui, que aparece a expressão, uma expressão bem semelhante aqui que a gente está falando de temor dos homens, é Colossenses 3, versículo 22 e 23, que é uma orientação para os servos no trabalho deles. Então, Colossenses 3, versículo 22, vai dizer assim: servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. E aí o 23 fala assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então aqui ele apresenta um problema muito comum, de funcionários ali, de servos, que trabalhavam somente, uma possibilidade, né, eles trabalharem somente quando o patrão está olhando. Então, eles fazem isso, eles faziam seu trabalho somente sob vigilância, não porque eles queriam fazer aquilo que é o certo, aquilo que agrada a Deus, mas eles estavam preocupados com o tipo de juízo que o patrão faria, né? Então, só trabalhavam ali olhando, quando se estivessem sendo vigiados pelo chefe. E aí o versículo diz aqui, então não façam isso para agradar pessoas, não trabalhem para agradar pessoas, mas temendo o Senhor. Então aqui a gente já vê o oposto, né? Não temer, não fazer por temor do homem, mas fazer pelo temor do Senhor. E aí a ideia aqui também não é assim, faça como se você estivesse fazendo para Deus, meio que fingindo, né? Coloca aí, imagina que é para Deus, só para você se sentir mais motivado. Porque no final do versículo 24, ele fala, porque é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, até no trabalho, o servo aqui, o funcionário, o empregado, deveria fazer para Deus, porque é a Deus a quem ele está servindo, que é o Senhor sobre todos os senhores. Né? Então, independente se alguém está olhando ou não, era isso que deveria motivá-lo, e não o que o chefe pode pensar ou não dele. Né? Então, esse é um exemplo, é um texto. Tem um outro aqui, que é Provérbios 29, 25 e 26, que fala assim: quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas a justiça do Senhor vem para todos.
Então, nesse texto aparece, né, a ideia do temor do homem, ou do medo dos outros, e aqui a gente tem duas opções que o texto coloca para nós. Em um lado está o temor do homem, e outro lado está o temor do Senhor. Ele coloca num contraste, né? Ou você teme o homem ou confia no Senhor. E aí são dois resultados diferentes. Para aquele que teme o homem, o resultado é cair em armadilhas. Para o que teme o Senhor, é estar seguro. Então aqui no livro de Provérbios a gente vê que o temor do homem, além de ser um pecado, é uma tolice também, é a pior opção, né? Porque você vive escravizado querendo agradar as pessoas e aquele que faz isso vai criar armadilhas para si mesmo, né? Seja o que for que nós queremos, a gente não vai conseguir plenamente esperando isso das pessoas, né? Então é só Deus que pode, onde nosso coração pode descansar, e é só Deus que pode dar aquilo que nós precisamos, né? Então, quem teme o homem, armas ciladas, né? Cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor ou teme o Senhor, está seguro. E um versículo, Yuri, que me veio à mente agora, como você estava falando, e um versículo muito conhecido por a maioria das pessoas que dizem cristãs, é 1 Coríntios 10:31, né? Onde Paulo ele vai tratar justamente, ele vai dizer que, portanto, se vocês comerem ou beberem ou fizerem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. E a gente vê que a Bíblia, ela não somente traz uma advertência contra esse temor aos homens, contra esse medo, essa busca pela aprovação dos outros, nesse sentido pecaminoso que a gente tem falado, mas é interessante que ela também fala que a gente deve substituir isso por um outro temor. Seja nas minhas ações, pensamentos, tudo que eu vou fazer, eu não devo fazer motivado ou buscando alcançar a opinião das pessoas, em nada disso, mas a gente entende que a gente deve buscar sempre a glória de Deus. E mais uma vez, a gente traz aquele ponto, né, que o temor, ele está intimamente relacionado à adoração, aonde está o meu coração, né? Justamente. Então, assim, a gente, nessa questão do temor dos homens, né, já pegando, adiantando aqui talvez um pouco o nosso assunto, mas a solução não estaria em simplesmente parar de temer os homens, né? Porque o nosso coração sempre vai servir a algo ou alguém. O que a gente tem que fazer é colocar o nosso coração no lugar certo, né? Para servir a pessoa certa. Então, em vez de temer os homens, temer o Senhor. Legal. Yuri, será que a gente poderia pensar aqui em alguns sinais do temor aos homens na nossa vida? Eu sei que a gente já passou um pouquinho assim por cima disso, mas quais são alguns sinais de que a gente está vivendo essa vida temendo aos homens? Certo. Existem várias formas que o temor dos homens pode aparecer na nossa vida. A gente falou do exemplo do trabalhador, né, que só trabalha ali na hora que está sendo vigiado, mas isso é apenas uma forma, tem muitas outras. Talvez uma das mais comuns seja a chamada pressão do grupo. Quando a pessoa faz parte de um grupo e para agradar aquele grupo e poder fazer parte dele, ter a aprovação das pessoas ali, ela precisa se submeter a alguma coisa que seja errada, ou que talvez ela nem queira, mas ela só vai fazer isso para ter a aprovação do grupo. Então, por exemplo, é o menino que tem que ficar com a menina na escola para não ser zoado pelos amigos, né? Ou a pessoa que precisa topar um desafio muito perigoso, extremamente arriscado, só para mostrar que não é um covarde, né? Ou rir e curtir de coisas só para ser aceito por esse grupo de amigos, né? Isso é chamado de pressão do grupo. Uma outra forma comum é não saber lidar bem com brincadeiras, né? Então tá no meio da galera lá e alguém faz uma brincadeira simples, comum, que se a pessoa vê sendo feito com outra pessoa, ela vai dar risada, não vai ver mal nenhum. Mas quando é feito com ela, então ela fica muito mal, porque fica tentando imaginar o que agora as pessoas estão pensando dela, porque as pessoas riram dela, né? Então, como ficou a imagem dela, ela fica preocupada, fica ansiosa, alguns chegam até a ficar em depressão por causa de uma brincadeira, sendo que não deveria ter levado tão a sério. Outra forma que o temor dos homens se manifesta, a pessoa que posta fotos na internet na expectativa de receber muitas curtidas, muitos elogios. Então ela faz isso já pensando muito, calculando o que os outros vão dizer, né? Já calculando a aprovação dos outros. E se ela coloca uma foto, se essa pessoa coloca uma foto ali, em algumas horas não tem a repercussão que ela esperava, ela exclui.
né? Porque é uma vergonha. O que vão pensar também dela que postou algo e não está tendo a repercussão que ela queria. Uma outra forma, não saber dizer não para um pedido, né? Às vezes a pessoa sabe que ela não vai ter condições de fazer aquilo, de atender aquela demanda, ou que vai prejudicar outras áreas da vida dela. É uma irresponsabilidade aceitar, mas ela não consegue dizer não porque ela não quer correr o risco de desagradar aquela pessoa que está pedindo algo. Outra atitude bem comum relacionada ao temor dos homens é a pessoa que tenta pescar elogios, né? Ou pescar aprovação. Então ela puxa um assunto, de certa forma, querendo ouvir da outra pessoa um elogio, um tapinha, receber um tapinha nas costas, né? Algo assim. Às vezes começa uma conversa meio que se autodepreciando, né? Só para o outro falar assim, não, para com isso, foi muito bom. Não, Yuri, eu acho que esse podcast aqui, não tá tão legal, né? Será que tá bom? Esse tipo de conversa, né? Justamente. E Yuri, cara, você deu vários exemplos, e uma coisa bem interessante, e eu quero até que você me corrija, né, se eu tiver errado, mas uma coisa que eu notei em todos esses exemplos é que o temor aos homens, ele tá intimamente ligado também com o nosso egoísmo, não é? Como você bem falou, sempre tem a ver, não, o que os outros vão pensar de mim, eu não vou fazer parte, eu preciso, e você vê que a gente perde totalmente de foco as outras coisas e olha somente para o nosso umbigo. Por isso que a gente tenta entender o que é que as pessoas vão pensar de mim, não curtiram minha foto, e você pode até me corrigir aí, mas essa é a impressão que eu tenho, né? Justamente. A gente pode dizer que o temor dos homens é uma manifestação do nosso egoísmo, ou amor próprio, ou orgulho, né? São formas da gente explicar por que o temor dos homens está presente no nosso coração, né? É uma manifestação do orgulho, do nosso egocentrismo, sim. E aí tem outras formas, né? Também, algumas pessoas demonstram seu temor dos homens na hora de se omitirem na hora de se posicionar, por exemplo, né? Posicionar sua fé, ou até mesmo ter que chamar a atenção de uma pessoa, ter que corrigir, exortar. A pessoa tem muita dificuldade dessa confrontação, dessa conversa, porque ela fica preocupada em desagradar a pessoa, né? Então ela não está pensando no bem do outro, que a confrontação deveria ser uma forma de amor, né? Ela não tá amando o outro, ela está amando a si mesma, ela está pensando em si mesma. Essa omissão é fruto do orgulho também. Um exemplo clássico, né, se alguém não se identificou com nenhum dos exemplos dados até aqui, é mais um clássico, né? Medo de evangelizar. Muito do medo de evangelizar é aquilo, né? Eu sei da minha responsabilidade dada por Deus, eu tenho a pessoa ali diante de mim, mas eu não consigo, eu não quero falar, decido não falar, porque o que será que ela vai pensar de mim? Ela vai achar que eu sou um louco, então eu vou procurar uma oportunidade melhor, e aí fica com aquela desculpa, né? Estou procurando o melhor momento, mas esse melhor momento nunca chega, né? Então, muito disso é temor dos homens, né? E aí só uma observação, né? É que aqui a gente está falando de alguns pecados, né? De ceder a coisas aqui que são erradas, para agradar pessoas. Mas é importante lembrar que o temor dos homens também pode se manifestar fazendo coisas boas, né? Fazendo coisas certas, como, por exemplo, orar, ofertar, dar uma contribuição para alguém, servir alguém, né? Que são coisas boas, são mandamentos bíblicos, mas isso também pode ser feito por motivações erradas, né? A pessoa faz isso, aceita fazer essas coisas, às vezes no contexto da igreja e tal, mas também preocupado com o que os outros vão pensar, em ter a aprovação dos outros, né? Então, na aparência, a gente está servindo a Deus, mas no nosso coração, a gente está simplesmente servindo a si mesmo. Yuri, será que a gente, assim, né? A gente fala muito de exemplos práticos da nossa vida, mas você tem em mente aí algum exemplo bíblico que a gente poderia usar aqui para ilustrar melhor para o pessoal, mostrar para eles o temor aos homens na prática? A gente tem vários exemplos na Bíblia. Um deles está lá em João 12, né, no Evangelho, quando fala que, enquanto Jesus ensinava, alguns religiosos acreditaram na mensagem de Jesus, mas diz lá o texto que eles tinham medo de se posicionar
com medo do que os fariseus iam pensar. E aí o texto lá diz que eles não se posicionavam, e aí diz, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles estavam mais preocupados com a aprovação dos homens, no caso os líderes fariseus, ali o que eles poderiam fazer, do que em receber a aprovação de Deus. Um outro exemplo é os próprios apóstolos, discípulos de Jesus, depois da prisão de Jesus, né? Todo mundo fugiu, ninguém estava ali, né? Todo mundo com medo daquilo que as pessoas poderiam pensar, dizer ou até mesmo fazer com eles, né? E aí o exemplo dentro disso, né, mais marcante é o exemplo de Pedro negando Jesus. Ali o pessoal falou, você não é aquele que andava com ele? E aí Pedro responde, não, eu nunca vi, você tá louca, mulher, eu nunca vi esse homem na minha vida, né? Então, isso é uma demonstração de temor dos homens, né? O que as pessoas podem fazer comigo, o que as pessoas podem pensar de mim se eu me identificar, né, com o Evangelho. Pedro também dá um exemplo bem marcante para a gente no livro de Gálatas, que estava ali, havia um grande debate naquela época entre se os gentios que se convertessem deveriam ser circuncidados ou não e fazer algumas outras coisas. E aí tinha dois grupos, né? O grupo que defendia que não precisava e tinha um grupo ali dos judaizantes. E tem um momento em que Pedro está sentado ali com os gentios, comendo, conversando numa boa. E aí fala o texto que, de repente, um grupo de judaizantes veio se aproximando. E quando isso aconteceu, Pedro se afasta dos gentios, né, para meio que demonstrar assim, pessoal, não tenho nada a ver com eles. Né? Pedro faz isso justamente porque ele estava preocupado com esse grupo. O que esse grupo de judaizantes poderia pensar dele, vendo ele ali comendo com aquele grupo de gentios. E aí o texto vai dizer, lá em Gálatas, capítulo 1, capítulo 2, que Paulo repreende ele, né? Ele escreve isso, eu repreendi Pedro na frente de todo mundo por essa postura que ele estava tendo. E aí até tem um texto bem significativo, que é Gálatas 1:10, onde Paulo fala assim, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então ele coloca essas duas opções, ou você vai agradar as pessoas, ou você vive para agradar a Cristo. E aí Paulo já tinha feito a decisão dele, por isso ele não teria aquele tipo de atitude. E um último exemplo aqui que eu consigo lembrar agora é Timóteo. Timóteo talvez seja um dos grandes exemplos de alguém que estava meio que vacilando ali na fé e no ministério, por causa de temor dos homens. E a carta de 2 Timóteo é uma carta escrita justamente para confrontá-lo sobre isso. Timóteo era um jovem pastor e tinha uma grande responsabilidade de liderar uma igreja, né? Isso deveria gerar um certo temor, por isso que Paulo escreve lá para ele, ninguém despreze a tua juventude. Então talvez pelo fato dele ser jovem, ele pudesse se sentir meio constrangido de falar ali para pastorear uma igreja. Tinha as perseguições também, então Timóteo tinha medo de ser preso, de morrer, que era justamente o que ia acontecer com Paulo. E até os opositores, né, da fé, que vinham ali com as suas heresias, e Timóteo precisava lidar com eles. Então isso não era fácil, e havia muito temor de homens ali no coração de Timóteo, e Paulo escreve a carta de 2 Timóteo para lidar com esses temores. Beleza, muito legal. Yuri, agora eu quero levantar aqui com você uma questão que vem muito à mente, e para mim essa é uma questão de extremos. E é uma questão que vai falar justamente sobre timidez. Porque geralmente, quando você vê uma pessoa tímida assim, a gente às vezes já chega logo, não, velho, você tem que parar de temer aos homens. E eu acho que isso aqui é uma questão meio extremista, porque de um lado a gente só coloca isso como sendo temor aos homens, e do outro lado a galera coloca isso como sendo, não tem problema nenhum. Mas timidez tem a ver, ou pode ter a ver com esse temor aos homens? Então, pode ter. A gente precisa lembrar primeiro o seguinte, né? Cada um tem o seu jeitão, vamos dizer assim. Uns são mais extrovertidos, outros são mais introvertidos, né? Uns falam mais, outros são mais quietos, uns gostam de rir alto, até de uma forma extravagante, outros são mais discretos. Isso não é necessariamente pecado, nenhuma dessas diferenças, né, dessas posturas
é mais santa do que a outra. Deus nos criou de jeitos diferentes, né? Uma pessoa extrovertida, brincalhona, faladora, também pode estar manifestando o temor dos homens de várias formas, né? Ao ponto, talvez, até estar lutando com a depressão, tamanho é essa pressão que ela sente no coração. Então, o fato dela ser extrovertida não anula isso, né? O temor dos homens não está necessariamente relacionado ao fato da pessoa ser mais ou menos introvertida. Nós podemos ser pessoas mais introvertidas, né, mais quietas, tal, sem que isso signifique que a gente está sendo dominado pelo medo dos outros. Mas geralmente a timidez é fruto do temor do homem, é fruto do orgulho, porque a pessoa fica com tanto medo do que as pessoas vão pensar que ela se esconde. Se todo mundo olha para ela, o desejo dela é que abra um buraco no chão para que ela suma dali, né? Então ela nunca fala, nunca se posiciona, porque está sendo dominada, né, pela opinião das pessoas. E às vezes como você disse, né, às vezes a gente acha que esse tipo de atitude é normal, a gente simplesmente fala assim, é o jeito dele, é o jeito dela, ele é tímido, né? Mas aí, novamente, né, ser uma pessoa mais quieta, mais discreta, voltada para reflexão, não é errado, né? Cada um tem um jeito, mas o que a gente precisa fazer é se avaliar, né? Avaliar se esse nosso jeitão é simplesmente a forma que Deus nos criou, ou se essa postura é fruto do orgulho, é fruto do temor dos homens. Isso aí eu diria que é uma avaliação que cada um precisa fazer. E eu achei muito interessante até colocar essa questão aqui, justamente por causa disso que a gente falou, né? Que muitas vezes as pessoas elas se apressam tanto em ir para um lado extremo e afirmar que porque uma pessoa mais introvertida está sendo dominada por isso, quanto as pessoas partem para o outro extremo de justamente banalizar uma atitude que muitas vezes é pecaminosa, né? Então é muito interessante ver como esse problema do temor aos homens ele está impregnado na nossa vida, nas mais diversas áreas, e não somente no fato de você ser uma pessoa mais tímida ou uma pessoa mais extrovertida, né? Pronto, então, Yuri, a gente já tem falado bastante coisa sobre o temor aos homens, e a gente falou, né, sobre como esse pecado ele faz com que a gente viva uma vida de dependência, uma vida de escravidão, né? Mas a grande questão, o grande ponto, né, que a gente quer trazer aqui para os nossos ouvintes hoje é justamente contribuir com eles nessa luta, né? Então, você poderia falar aqui para a gente um pouquinho sobre como a gente pode combater o temor aos homens, como a gente pode viver uma vida livre? Sim, cara, a Bíblia traz resposta para a gente sobre isso, né? É possível vencer isso. Agora, seria interessante a gente fazer um contraste com a solução que o mundo apresenta, porque as pessoas lá fora entendem, né? As pessoas do mundo reconhecem esse problema. Elas não chamam de temor do homem, essa é uma expressão bíblica, mas elas usam outras expressões, né, para denominar isso que a gente está chamando de medo dos outros ou temor dos homens. Costuma ser chamado de pressão do grupo ou de codependência. E a solução que o mundo dá para isso é ame a si mesmo. Segundo o mundo, o grande problema das pessoas que lutam com essa preocupação, que chega a gerar tanta ansiedade, até mesmo depressão no coração de tanta gente, é que essas pessoas não estão amando tanto a si mesmas. Então, elas estão muito preocupadas com a aprovação dos outros, mas se elas amarem a si mesmas, então elas vão superar esse problema. A questão é que, o problema, né, é que essa solução, na verdade, não soluciona nada. Porque o temor dos homens é justamente fruto do nosso grande amor por si mesmo, né? É justamente fruto do orgulho, do egocentrismo. Então, nós, por natureza, já somos amantes de nós mesmos. Eu me preocupo tanto com o que os outros pensam sobre mim, não é porque eu não estou nem aí para mim, pelo contrário. É porque eu já estou tão preocupado comigo mesmo, eu já estou vivendo uma vida tão centrada em mim mesmo, e é isso que a Bíblia define como amor, né, que eu vivo querendo que as pessoas inflem o meu ego, né? Isso é orgulho. Então, o que os especialistas lá fora estão dizendo não queira que os outros inflem o seu ego, faça isso você mesmo, né? Basicamente é esse o conselho que eles estão dando. Só que isso continua sendo orgulho, continua sendo pecado e continua sendo escravizador.
Porque em algum momento a pessoa vai se deparar com a realidade, ela vai ver que ela tem falhas, né? Muito desse processo de amar a si mesmo, às vezes vem por uma autoafirmação que é mentirosa, a pessoa tem que mentir para ela, né? Tem que ser tão positiva a respeito de si mesmo que ela acaba falando ou tentando acreditar em mentiras sobre ela, né? Quando ela olhar para a realidade, ela vai se frustrar. Então, no máximo, esse tipo de solução vai ajudar a mascarar o problema. Qual que é a solução bíblica para isso? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que depende muito do o que está motivando esse temor dos homens, né? Porque a gente já viu vários exemplos diferentes de como isso pode acontecer, ou por que isso acontece. Então, precisa tratar o problema na raiz. Mas para dar uma resposta mais geral aqui, eu queria citar o Salmo 86, que o Salmo 86 vai mostrar a dependência que a gente precisa ter de Deus, né? Então, assim, Salmo 86, versículo 11 e 12, diz assim: Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome, e eu te darei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Esse salmo me chama a atenção porque o salmista aqui está mostrando a sua dependência de Deus, né? Deus, coloca no meu coração o desejo de temer só o teu nome, né? E aí eu vou viver para a tua glória para sempre. Então, a gente não consegue mudar o nosso coração. Nosso coração é, por natureza, orgulhoso, egoísta. Então, o temor dos homens está lá dentro, né? E só quem pode modificar isso é o próprio Deus, por meio do Evangelho. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer o nosso pecado, se arrepender e clamar ao Senhor, né? Clamar Ele por uma mudança. Não basta só decidir, né? Ser diferente agora. Em segundo lugar, eu diria que é a gente entender e crer quem nós já somos em Cristo, a ideia da nossa identidade em Cristo, né? E especialmente a doutrina da justificação. Entender que nós somos justificados em Cristo, isso é pela fé, não é pelas nossas obras, né? Na verdade, é apesar das nossas obras. Não é pelo nosso desempenho. Eu não sou mais amado por Deus ou menos, dependendo daquilo que eu faço. Por causa da minha fé em Cristo, quando Deus olha para mim, agora, quando Deus olha para nós que estamos em Cristo, Deus vê seu filho, né? E a quem ele ama e aceita. Então, por causa de Jesus, dessa identificação com Jesus, nós somos plenamente aceitos pelo Pai, né? De forma incondicional. E Paulo vai falar que nada pode nos separar do amor dele. Então, se Deus me ama e me aceita, né, apesar de quem eu sou, apesar de todas as minhas falhas e meus pecados, por que eu vou me abalar tanto com a opinião de outras pessoas? Se alguém não me aceita, se alguém me critica, né? Sim, eu quero agradar as pessoas, né? Querer agradar as pessoas não é errado em si, né? Mas isso jamais deveria ser aquilo que nos motiva, aquilo que nos move, aquilo que nos alegra. Porque todo amor e toda aceitação que a gente precisa já foi dado em Cristo. A gente falou aqui que o temor dos homens está muito relacionado ao orgulho. Então, uma terceira orientação aqui bíblica para nós seria meditar constantemente sobre humildade à luz da Bíblia. E aí, quando se fala em humildade à luz do ensino bíblico, eu gosto de uma definição do C.S. Lewis, onde ele fala que humildade é pensar menos em si mesmo. Humildade não é pensar menos de si mesmo, né? Se inferiorizando. Mas humildade é pensar menos em si. E aí um exemplo disso é Paulo, lá em 1 Coríntios 4, Paulo fala que não se importa com o julgamento que os homens podem fazer dele e que nem mesmo ele fica pensando em si mesmo, se julgando. E isso ele faz porque ele já aceitou e já entendeu quem ele é em Cristo. O julgamento de Deus já foi dado, né? Então é aceitar isso, né? Pelo Evangelho a gente pode ter essa certeza de quem nós já somos em Cristo e como Deus nos vê. Então eu não preciso ficar pensando em mim, eu vou viver para Deus e para servir a outras pessoas, né? Então aquela ideia do já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu não preciso ficar pensando no meu eu, porque o meu eu já foi crucificado. O meu eu já não existe mais, né? A vida agora é outra. E se eu pudesse dar uma última sugestão
seria estudar 2 Timóteo 1, especialmente, né? O livro todo de 2 Timóteo vai ser para ajudar Timóteo a lidar com o medo, né? Mas especialmente o capítulo 1, Paulo vai trazer várias exortações e vários ensinos para ajudar a vencer o medo, o temor dos homens. É um versículo só que eu quero citar, é o versículo 7, lá de 2 Timóteo 1, onde Paulo fala assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Então aqui amor, poder e moderação são colocados em oposição a esse medo, essa vergonha que Timóteo estava apresentando ali do evangelho, né, com medo das perseguições, com medo do que a sociedade ia falar. E aí, então, assim, o medo é egoísta, né? O medo é centrado em si. Então, Paulo fala para Timóteo não viver o medo, mas viver o amor, né? O medo fica olhando para si mesmo e tentando avaliar se tem força em si mesmo. E aí Paulo fala para Timóteo viver o poder de Deus. O medo deixa a nossa mente confusa, gera ansiedade no nosso coração, bagunça tudo o nosso pensamento. E aí Paulo fala para Timóteo viver a moderação, o domínio próprio, que literalmente significa uma mente sadia. E tudo isso que eu quero destacar é que tudo isso, esse poder, amor e domínio próprio, tudo isso é dado por Deus. Paulo fala, foi isso que Deus nos deu. Deus não nos deu essa atitude de covardia, de medo das pessoas, né? E aí na sequência ele vai continuar desenvolvendo isso, dizendo que Timóteo não deveria ter vergonha do evangelho e tal, porque a gente não tem que ter vergonha daquilo que é o certo, né? Aquilo que a gente crê, por exemplo, é a verdade, né? Então vergonha é rejeitar isso. Então é um capítulo longo, né, para a gente desenvolver aqui, mas eu sugiro a leitura e a meditação com calma nesse capítulo, que pode ser muito edificante para quem percebe que está lutando com o temor dos homens. Yuri, foi muito bom, foi um momento muito edificante. Eu acho que eu não falo só por mim quando eu afirmo isso. Queria mais uma vez agradecer a sua participação. Esse tema é muito importante e eu creio que a gente pode desenvolver muito bem, biblicamente falando, e acima de tudo a gente pode ajudar pessoas a viver uma vida de liberdade em Cristo, porque o Senhor já nos libertou. Foi um momento muito bom. Queria agradecer a sua disponibilidade, agradecer também a você que está nos ouvindo, você que ouve a gente pelo YouTube, pelo Spotify, pela Rádio Web da Escola Internacional. Onde quer que você esteja nos ouvindo, muito obrigado pela sua audiência, é muito importante para a gente. Espero que o Senhor tenha falado com você, tenha abençoado você por meio desse momento. Se você ainda não nos segue em nossas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, @conectados.iwr. Segue a gente lá para você não ficar por fora de nada. Lembrando que esse episódio vai estar disponível no YouTube e também em todas as outras plataformas digitais. Então, uma boa noite para você que nos ouviu e até a próxima.